Milionário barbeiro fica chocado ao descobrir que a mendiga negra é sua avó traidora. Diego era um milionário, mas seu verdadeiro tesouro estava em sua barbearia, a mais famosa da cidade. Clientes de terno e gravata, intelectuais, artistas, todos passavam por ali. O cheiro do após-barba misturava-se com o aroma de café gourmet, uma sinfonia inebriante. As conversas naquelas cabeiras giratórias giravam em torno de negócios e moda. O burburinho constante era um eco do poder que Diego havia conquistado. Mas ao longe, nas sombras da cidade opulenta, desigualdades se espalhavam como chagas abertas. Naquela manhã, enquanto as lâminas cortavam cabelos e os rios de dinheiro passavam de mão em mão, algo fora do lugar aconteceu. Uma figura grotesca surgiu na entrada da barbearia. Ela usava roupas rasgadas. Seus cabelos desgrenhados pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Era uma mendiga. E sua presença na luxuosa barbearia. Diego, você não me reconhece, mas eu sou sua avó. A indignação apunhalou o coração de Diego. Como assim? Ele nunca soubera da existência de uma avó, menos ainda de uma mendiga. Ele se sentiu numa cena bizarra de filme. Era como se a terra sob seus pés tivesse se tornado areia movediça. Ela não só era sua avó, como carregava um segredo que poderia desmoronar todo o castelo que Diego havia construído. A história dela, repleta de dor e luta, desnudou seu mundo sem glamour, um lado oculto que desafiava o brilho da sua vida de luxo. A cada palavra, ele sentia o peito apertar. Memórias de negligência, desigualdade e abandono começaram a ressoar em sua mente. Mas a situação tomou um rumo inesperado. Em meio à sua confusão, ele percebeu que a mendiga era uma barbeira talentosa. Com movimentos ágeis e precisos, ela começou a cortar o cabelo de um cliente, enquanto as facas de conversa das pessoas na barbearia se entrelaçavam com risos nervosos. Aquela mulher suja e desprezada parecia dominar a cena com maestria. Diego observou absurdamente, como se estivesse assistindo a um espetáculo. As paredes da barbearia vibravam com vozes embasbacadas. Podiam sentir a tensão no ar. O que estavam presenciando era inédito. Mas seu orgulho foi ferido. Como ele poderia estar cercado de clientes influentes enquanto sua avó, a mulher que deveria ser a matriarca, vivia na rua? O espelho refletia mais do que seus traços. Revelava seu dilema interno. Um coração dividido entre a segurança financeira e a verdade nua e crua de suas raízes. E como se a vida quisesse apressar ainda mais sua queda, um antigo rival da família ressurgiu das sombras, ameaçando expor o passado de Diego. Ele estava encurralado por dois mundos que se colidiam, obrigando-o a escolher entre a deliciosa bolha do sucesso ou um confronto doloroso com a realidade. Num instante de silêncio, a barbearia parou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diego encarou a mendiga, sua avó. O peso das palavras dela ainda pairava no ar enquanto a barbearia, antes vibrante, tornava-se um cemitério de silêncios. Ele queria acreditar que era apenas um pesadelo, que em instantes acordaria em seu luxuoso apartamento,
com o cheiro de café fresco passando pela porta. Mas a realidade era mais dura que qualquer lâmina de Diego. Você precisa saber a verdade sobre mim e sobre você. Antes que ela pudesse continuar, a porta da barbearia se abriu com um estrondo. Um homem alto, vestido com um terno escuro, adentrou o local. Seu olhar inspecionava a cena, e ao notar a presença da mendiga, os lábios dele se curvaram num sorriso sarcástico. Era Marco, o rival de seu pai, uma sombra do passado que Diego nunca desejou cruzar novamente. Que cena deliciosa, Diego! A barbearia do grande milionário agora é palco de um conto de fadas. Ou seria uma tragédia? Ele se aproximou, o olhar fixo na avó, como se desejasse arrancar segredos de cada ruga do rosto dela. A tensão na barbearia cresceu, como uma tempestade prestes a estourar. O murmúrio dos clientes se intensificava, olhares se cruzavam, todos esperando o desenlace. Diego sentia o coração disparar. Marco, naquele instante, era uma cobra prestes a atacar. Você não tem o direito de estar aqui, Diego gritou, abrindo mão de seu controle. Saia da minha vida. O ar estava pesado, mas Marco se inclinou, a intimidação em sua postura. Você não sabe do que estou falando, Diego. Mas eu sei. Sei muito bem sobre os segredos da sua avó e sobre o que ela fez. Pare! Diego se virou para a avó, buscando respostas nos olhos dela. Mas ela estava imóvel, como uma estátua em pedra. Marco prosseguiu, sua voz poderosa ecoando pela barbearia. Vocês acham que a sua história é apenas sobre glamour e sucesso? Oh, Diego, você é tão ingênuo. Sua avó não morreu como todos acreditavam. Ela abandonou sua família. O silêncio fez todos prenderem a respiração. E mais importante, existe uma razão para ela ter se tornado uma mendiga. Uma razão que pode derrubar seu império. Diego se sentiu como se um fio estivesse sendo desfiado dos seus laços mais profundos. Um nó se formou na sua garganta. A cada palavra de Marco, suas certezas se desmoronavam. Seu olhar se voltou para a avó. O que você fez? Ela começou a chorar, lágrimas escorrendo como rios de dor. Diego, não era assim que eu queria que você soubesse. Eu fui forçada a ir embora por razões que eram maiores do que nós. Mas eu nunca deixei de te amar. Então você me deixou? Deixou todos nós? A raiva subiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Num piscar de olhos, o clima na barbearia virou um pesadelo. Marco sorriu com satisfação, sabendo que havia lançado a bomba que poderia estourar a vida de Diego em 1000 pedaços. Você vai contar apenas a sua versão da história. Mas não será suficiente, Diego. A verdade sempre vem à tona, e eu estou aqui para garantir que todos saibam. Diego se sentiu encurralado. Todas as vozes à sua volta se tornaram um zunido distante. Ele olhou para a avó, que agora tremia de dor e arrependimento, e sentiu uma tempestade se formando dentro dele. Estou decidido a saber a verdade, cada fragmento dela. Mas prepare-se, porque se algo de ruim vier à tona, não será só você que arcará com as consequências. Um clamor surgiu entre os clientes, murmúrios de espanto, enquanto o ar carregava um gosto amargo de traição e revelações. Diego se questionava. Romper com tudo o que acreditava, ou enfrentar o passado obscuro da família. Aquilo que antes era ouro para ele, agora parecia um veneno disfarçado. Com o peso da verdade no coração, Diego se preparou para o que viria.
E aquele seria apenas o começo. Diego se sentia como se estivesse numa tempestade. A revelação de que a mendiga era sua avó o atingiu com força. O olhar daquela mulher era como um espelho quebrado, refletindo todas as falhas de sua vida. Marco continuava a rir, uma serpente triunfante em meio ao caos. A tensão na barbearia era palpável, cada cliente presa à cena, respirando a incredulidade. Você não entende, Diego. A avó disse, com uma voz trêmula. Eu fiz o que fiz para proteger você. O pânico nos olhos dela fez o coração de Diego acelerar. E então, em um instante, como um trovão no céu, tudo mudou. Um grito atravessou a barbearia. Alguém havia desmaiado. A porta se abriu violentamente e, para desespero geral, um grupo de homens armados entrou, com expressões ferozes. A gente veio buscar o que é nosso, um deles gritou, apontando para Diego. O tempo parecia desacelerar. Diego estava paralisado, as palavras da avó ecoando na sua mente enquanto a barbearia se tornava um palco de desespero. A situação virou um caos. Os clientes gritaram, tentando correr para as saídas. Marco, porém, manteve-se no lugar, como se estivesse esperando por aquele momento. Diego percebeu que aqueles homens não eram estranhos. Eram conhecidos de sua infância. Figuras sombrias que surgiram e desapareceram. Mas agora estavam de volta e com uma missão. Ele sentiu um nó se formar na garganta. O frio na barriga aumentou ao conectar as peças do quebra-cabeça. O que está acontecendo? Ele conseguiu perguntar, a voz falhando. Um dos homens arregalou os olhos. Um sorriso cruel desabrochou em seu rosto. Nós sabemos sobre seu pai e o que ele fez. Você pode ter tudo isso, Diego, mas a verdade do seu passado está prestes a vir à tona. As palavras caíram sobre Diego como chumbo derretido. A barbearia, que era um santuário de beleza e sucesso, se transformou em um ninho de traições. E a presença de Marco parecia antecipar tudo isso. Era como se o destino de Diego estivesse amarrado às sombras de sua própria história de família. A avó começou a chorar, lágrimas misturadas com a poeira do chão. Diego, eles estão aqui para me pegar, e você também. Você precisa sair agora. De repente, os gritos dos clientes encheram o espaço, mas tudo o que Diego conseguia ouvir era o tamborilar de seu coração. Ele olhou em volta. As expressões de horror nas faces de quem tinha sido parte de sua vida estava cravada em sua memória, e ele precisava agir. Você não vai levar nada de mim, gritou Diego, a voz cheia de indignação. E sem pensar duas vezes, ele lançou-se na direção dos intrusos, a adrenalina pulsando em suas veias. O caos tomou conta. Os braços dos homens agiam como tentáculos, tentando pegá-lo, enquanto a avó gritava para ele se proteger. Diego, você não sabe o que está se metendo. As palavras dela foram perdidas em meio ao tumulto. Justo quando parecia que a situação não poderia piorar, um som ensurdecedor ecoou. Um tiro. O barulho cortou o ar pesado da barbearia, fazendo todos congelarem. Diego virou-se, coração na boca, e viu Marco caindo ao chão, a expressão em seu rosto mudando de orgulho para terror num instante. Você não pode, ele murmurou antes de perder a consciência. A cena ficou em câmera lenta. A avó de Diego estendeu a mão buscando por ele. Mas a realidade estava desmoronando como um castelo de cartas. Diego sentiu a realidade quebrar em pedaços ao seu redor. O que tinha virado um dia comum, agora se tornara um pesadelo. E ali, entre o sangue e as mentiras,
ele percebeu que o que estava oculto na escuridão da sua própria história era muito mais profundo e traiçoeiro do que qualquer um poderia imaginar. Num instante, tudo o que ele conhecia poderia ser obliterado. A pergunta queimava em sua mente. Quem era ele realmente? O jogo apenas começava. Diego estava paralisado. O eco do tiro reverberava na sua mente como um eco distante, mas próximo ao mesmo tempo. A barbearia, uma vez vibrante e cheia de risos, transformou-se numa cena de desespero. O corpo de Marco caía lentamente, como um fantasma que se despedia da terra. As pessoas ao redor congelaram, os olhares saltando entre o corpo no chão e a figura da mendiga, sua avó, que tremia desamparada. "Saiam, todos para fora!" Diego gritou, tentando comandar a situação, mas sua própria voz soava estranha, como se estivesse longe de si. Os gritos dos clientes se intensificavam, uma onda de pânico varrendo o lugar. Ele deu um passo em direção a Marco, sua mente confusa, tentando entender o que havia acontecido. E então, no meio do caos, a avó gritou: "Diego, não! Ele não era o que você pensa!" O pânico na voz dela fez seu coração disparar. O que ela queria dizer? Mas antes que pudesse perguntar, outro grito cortou o ar. Mais homens armados entraram, mas não eram os mesmos. Eles eram diferentes, mais organizados, os rostos conhecidos, mas distantes como espectros. "Você não pode fugir de nós, Diego. Isso tudo é culpa da sua avó." Um deles gritou. Ele falava com um ardor que mexeu profundamente dentro do peito de Diego, como se cada palavra fosse um golpe. "Não a toque." Diego se posicionou na frente da avó. Ele não sabia ao certo o que estava defendendo: um passado que não entendia ou um instinto protetor. O ambiente estava eletricamente carregado e o desespero começou a voltar, puxando-o para o abismo da confusão. O homem à frente sorriu, um sorriso cruel. "Você não tem ideia do que está acontecendo aqui." E então, como que em uma revelação, ele prosseguiu: "A verdade que sua avó escondeu pode destruir você e todo o seu legado." Diego se lembrou das palavras de Marco, mas o que mais o inquietou foi a maneira como a avó agora parecida com um ser pequeno e quebrado diante dele. "O que você sabe?" A raiva ferveu no seu interior. A avó, com lágrimas nos olhos, parecia cada vez mais distante. "Ela não deveria ter voltado." "Não agora!" O homem explodiu, satisfeito com a confusão. "Você acha que sua vida é um conto de fadas? A verdade é muito mais sombria." Num movimento súbito, ele atirou um pedaço de papel na direção de Diego. O papel aterrissou aos pés dele e, com as mãos trêmulas, Diego pegou. Ao abrir, seu coração parou. Era uma foto amarelada, besbotada, mas reconhecível. Sua mãe na infância, ao lado de uma mulher morena, e alguém que parecia com ele. Sua avó, mas tinha também uma figura masculina ao fundo, sorrindo de forma desonesta. O sorriso de um homem que Diego nunca queria ver novamente. "Isso é apenas uma amostra do que está por vir." O homem acrescentou, completamente satisfeito. "Ela sabe o que fez. Sabe que não pode escapar." A barbearia parecia girar e girar, as vozes dos clientes virando um zunido distante. Diego olhou para a avó, agora com um vazio nos olhos, como se um abismo a consumisse. Ele não sabia do que ela era capaz. O que realmente aconteceu?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e com um fio de voz ela disse: "Diego, as coisas não são como você pensa. Nossa história é manchada por decisões que precisavam ser tomadas para nossa proteção. O que você vê como traição é uma luta para nos manter vivos." Mas Diego já estava perdido na confusão.
O que mais haviam escondido dele? O que mais sua avó disfarçara com tanto cuidado? Não, não pode ser. As palavras não saíam como deveriam. Prepare-se, Diego. O seu legado e essa barbearia estão mais em perigo do que você imagina. O homem disse, como se ele não importasse. E assim, a barbearia se transformou em um caldeirão de incertezas, questionamentos e pavor. A verdade estava bem ali, a poucos passos, mas Diego se sentia como se estivesse prestes a cair de um precipício sem saber o que o aguardava na base. A dúvida ficou pairando no ar, e a única certeza que restou foi um misto de raiva e confusão. Mais perguntas surgiram. Quem realmente era sua avó? Que segredos estavam enterrados na fumaça de sua vida? E assim, entre o caos e a dor, a sombra de uma nova estrada se formou, uma estrada inversa ao que pensara conhecer. O jogo estava apenas começando. Diego estava paralisado. O eco do tiro reverberava na sua mente como um eco distante, mas próximo ao mesmo tempo. A barbearia, uma vez vibrante e cheia de risos, transformou-se numa cena de desespero. O corpo de Marco caía lentamente, como um fantasma que se despedia da terra. As pessoas ao redor congelaram, os olhares saltando entre o corpo no chão e a figura da mendiga, sua avó, que tremia desamparada. "Saiam, todos para fora!" Diego gritou, tentando comandar a situação. Mas sua própria voz soava estranha, como se estivesse longe de si. Os gritos dos clientes se intensificavam, uma onda de pânico varrendo o lugar. Ele deu um passo em direção a Marco, sua mente confusa, tentando entender o que havia acontecido. E então, no meio do caos, a avó gritou: "Diego, não! Ele não era o que você pensa." O pânico na voz dela fez seu coração acelerar. O que ela queria dizer? Mas antes que pudesse perguntar, outro grito cortou o ar. Mais homens armados entraram, mas não eram os mesmos. Eles eram diferentes, mais organizados, os rostos conhecidos, mas distantes como espectros. "Você não pode fugir de nós, Diego. Isso tudo é culpa da sua avó." Um deles gritou. Ele falava com um ardor que mexeu profundamente dentro do peito de Diego, como se cada palavra fosse um golpe. "Não a toque." Diego se posicionou na frente da avó. Ele não sabia ao certo o que estava defendendo. Um passado que não entendia ou um instinto protetor. O ambiente estava eletricamente carregado, e o desespero começou a voltar, puxando-o para o abismo da confusão. O homem à frente sorriu. Um sorriso cruel. "Você não tem ideia do que está acontecendo aqui." E então, como que uma revelação, ele prosseguiu. "A verdade que sua avó escondeu pode destruir você e todo o seu legado." Diego se lembrou das palavras de Marco, mas o que mais o inquietou foi a maneira como a avó agora parecida com um ser pequeno e quebrado diante dele. O que realmente aconteceu?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e com um fio de voz, ela disse: "Diego, as coisas não são como você pensa. Nossa história é manchada por decisões que precisavam ser tomadas para nossa proteção. O que você vê como traição é uma luta para nos manter vivos." Mas Diego já estava perdido na confusão. O que mais haviam escondido dele? O que mais sua avó disfarçara com tanto cuidado? Não. Não pode ser. As palavras não saíam como deveriam. "Prepare-se, Diego. O seu legado e essa barbearia estão mais em perigo do que você imagina." O homem disse, como se ele não importasse. E assim, a barbearia se transformou em um caldeirão de incertezas, questionamentos e pavor. A verdade estava bem ali, a poucos passos, mas Diego se sentia como se estivesse prestes a cair de um precipício sem saber o que o aguardava na base. A dúvida ficou pairando no ar, e a única certeza que restou foi um misto de raiva e confusão. Mais perguntas surgiram.
quem realmente era sua avó. Que segredos estavam enterrados na fumaça de sua vida. E assim, entre o caos e a dor, a sombra de uma nova estrada se formou. Uma estrada inversa ao que pensara conhecer. De repente, um dos homens armados deu um passo à frente, com uma expressão de raiva que fez o coração de Diego disparar. Ele estava prestes a atacar quando, sem aviso, o homem desabou. Uma mancha de sangue espalhou. O estalo do tiro ecoou novamente, mas o silêncio tomou conta do lugar, como se o tempo tivesse parado. Os olhos de Diego se arregalaram. Ele olhou para o corpo caído e, com horror, reconheceu o homem que acabara de ser atingido. Era um antigo conhecido de sua família. O que está acontecendo? A indignação tomou conta de sua voz. A avó, com lágrimas escorrendo, olhou bem nos olhos dele. Diego, você precisa saber. A verdade é muito mais sombria do que imagina. A família não é apenas um nome. Há coisas que você nunca desejou saber. Antes que pudesse processar as palavras dela, o outro homem, que ainda permanecia de pé, agora em pânico, balbuciou. Não era para ser assim. Isso não era parte do plano. Era uma declaração aos bocados, uma revelação que fez o chão sob os pés de Diego parecer um abismo. Que plano? O que você quer dizer com isso? Diego gritou, a sensação de solidão invadindo seu peito. Ele olhou de um lado para o outro. Todos na barbearia pareciam paralisados, esperando o próximo movimento, atentos ao desfecho daquela tragédia ao vivo. Foi quando, sem aviso, a porta se abriu novamente e uma figura feminina entrou. Era uma mulher, com um olhar intenso e determinado. Diego se virou, o coração acelerado. Ela olhou ao redor e, em um gesto rápido, puxou algo do bolso. Antes que pudesse reagir, a mulher apontou um revólver na direção do homem, que ficou em pé, gritando: Chega! Essa história acaba agora. Os olhos de Diego se estreitaram ao ver a mulher em um papel que ele nunca imaginou. O que ela tinha a ver com tudo isso? O que mais ele não sabia? Sua cabeça rodava com a confusão. Quem é você? Ele perguntou, sem conseguir conter o desespero. Eu sou a chave, ela respondeu, mantendo o olhar fixo no homem. A chave que pode abrir a porta para todas as verdades que você procura. E é hora de você descobrir quem realmente é. E assim, a tempestade estava prestes a desabar. Mas Diego tinha uma escolha. Enquanto a ação ocorria à sua frente, as revelações e segredos começaram a dançar em sua mente. Ele sentiu a pressão, o peso da verdade prestes a ser descortinado. A única coisa que sabia era que nada seria como antes. O que mais ele teria que enfrentar? A única garantia era que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Diego estava paralisado. O eco do tiro reverberava na sua mente como um eco distante, mas próximo ao mesmo tempo. A barbearia, uma vez vibrante e cheia de risos, transformou-se numa cena de desespero. O corpo de Marco caía lentamente, como um fantasma que se despedia da terra. As pessoas ao redor congelaram, com olhares que alternavam entre o corpo no chão e a figura da mendiga, sua avó, que tremia desamparada. Saiam, todos para fora! Diego gritou, tentando comandar a situação, mas sua própria voz soava estranha, como se não fosse sua. Os gritos dos clientes aumentaram, uma onda de pânico varrendo o lugar. Ele deu um passo em direção ao corpo de Marco, a mente confusa, lutando para entender o pesadelo que tinha se tornado sua vida. Então a avó gritou:
Diego, não, ele não era o que você pensa. O pânico na voz dela fez seu coração acelerar. O que ela queria dizer? Mas antes que pudesse perguntar, outro grito cortou o ar. Mais homens armados entraram, diferentes dos anteriores, conhecidos como fantasmas do passado. Você não pode fugir de nós, Diego. Isso tudo é culpa da sua avó, um deles berrou. Suas palavras eram como facas cravando-se no peito de Diego e fazendo sua raiva ferver. Não a toque! Ele se posicionou na frente da avó, uma barreira de proteção mesmo sem entender a profundidade do horror que se desenrolava. O homem à frente, ainda sorrindo, continuou. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. A verdade que sua avó esconde pode destruir você e todo o seu legado. Diego sentiu um frio na barriga. A mulher que estava armada e se apresentava como a chave olhou para ele. Mas antes que pudesse abordar a situação, o homem disparou palavras cortantes e repletas de desprezo. Você acha que sua vida é um conto de fadas? Sua avó fez escolhas que destroem vidas. Cala a boca! Diego gritou, mas o tumulto só aumentava. O grupo de armados avançava, o ambiente carregado de tensão e medo. Foi então que, no meio do caos, algo inusitado aconteceu. A mulher armada fez um gesto rápido, direcionando a arma para o homem no centro do conflito. Chega! Essa história acaba agora. Mas antes que alguém pudesse reagir, ela se virou e, com uma expressão de dor e desgosto, disparou. A bala atingiu não o homem, mas a própria avó de Diego. O tempo parecia parar. O estrondo do disparo ressoou como um trovão, e o corpo da mulher crivou-se ao chão. A expressão em seu rosto era de um misto de alívio e desespero, como se estivesse liberando a própria alma. Não! Diego gritou, correndo até a avó, que agora jazia no chão, suas lágrimas se misturando ao sangue que começava a se espalhar. Ele a pegou nos braços, suando e tremendo, enquanto o mundo ao redor girava em um caos de gritos e confusão. Era uma cena que ele nunca poderia imaginar, e a verdade parecia escorregar de suas mãos. Diego, eu te amei. Tudo o que fiz foi para te proteger. A voz da avó se tornava mais fraca, quase um sussurro. Ele se sentia paralisado, um peso esmagador lhe oprimia. A verdade é que você é o verdadeiro herdeiro do que está oculto. As palavras dela se perdiam em meio ao alvoroço. O homem que ainda estava em pé observava a cena com um sorriso de triunfo. Você não faz ideia do que está por vir, garoto. O que você não sabe pode destruir tudo. Diego sentiu a vida esvair-se das mãos. Ele olhou para a avó e, num instante, as fragilidades se mesclaram à raiva. Você sabia de tudo isso, e mesmo assim deixou passar. Gritou, seu coração em chamas. A mulher armada estava caída, mas ele sabia que a verdade escondida nas palavras dela poderia ser a chave para tudo. Com a avó quase sem forças, apenas uma sombra do que foi, a única certeza que restava era a dúvida. Quem ele realmente era e que mistério ainda o aguardava? O que mais estava prestes a ser revelado? O futuro se tornava vulcânico e as chamas da verdade estavam prestes a consumir tudo. Diego estava paralisado. O eco do tiro reverberava na sua mente como um eco distante, mas próximo ao mesmo tempo. A barbearia, uma vez vibrante e cheia de risos, transformou-se numa cena de desespero. O corpo de Marco caía lentamente, como um fantasma que se despedia da terra. As pessoas ao redor congelaram, com olhares que alternavam entre o corpo no chão e a figura da mendiga,
Sua avó, que tremia desamparada. Saiam, todos para fora! Diego gritou, tentando comandar a situação, mas sua própria voz soava estranha, como se não fosse sua. Os gritos dos clientes aumentaram, uma onda de pânico varrendo o lugar. Ele deu um passo em direção ao corpo de Marco, a mente confusa, lutando para entender o pesadelo que tinha se tornado sua vida. Então a avó gritou: Diego, não! Ele não era o que você pensa. O pânico na voz dela fez seu coração acelerar. O que ela queria dizer? Mas antes que pudesse perguntar, outro grito cortou o ar. Mais homens armados entraram, diferentes dos anteriores, conhecidos como fantasmas do passado. Você não pode fugir de nós, Diego. Isso tudo é culpa da sua avó. Um deles berrou. Suas palavras eram como facas, cravando-se no peito de Diego e fazendo sua raiva ferver. Não a toque! Ele se posicionou na frente da avó, uma barreira de proteção, mesmo sem entender a profundidade do horror que se desenrolava. O homem à frente, ainda sorrindo, continuou. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. A verdade que sua avó esconde pode destruir você e todo o seu legado. Diego sentiu um frio na barriga. A mulher que estava armada e se apresentava como a chave olhou para ele. Mas antes que pudesse abordar a situação, o homem disparou palavras cortantes e repletas de desprezo. Você acha que sua vida é um conto de fadas? Sua avó fez escolhas que destroem vidas. Cala a boca! Diego gritou. Mas o tumulto só aumentava. O grupo de armados avançava, o ambiente carregado de tensão e medo. Foi então que, no meio do caos, algo inusitado aconteceu. A mulher armada fez um gesto rápido, direcionando a arma para o homem no centro do conflito. Chega! Essa história acaba agora. Mas antes que alguém pudesse reagir, ela se virou e, com uma expressão de dor e desgosto, disparou. A bala atingiu não o homem, mas a própria avó de Diego. O tempo parecia parar. O estrondo do disparo ressoou como um trovão, e o corpo da mulher crivou-se ao chão. A expressão em seu rosto era de um misto de alívio e desespero, como se estivesse liberando a própria alma. Não, Diego gritou, correndo até a avó, que agora jazia no chão, suas lágrimas se misturando ao sangue que começava a se espalhar. Ele a pegou nos braços, suando e tremendo, enquanto o mundo ao redor girava em um caos de gritos e confusão. Era uma cena que ele nunca poderia imaginar, e a verdade parecia escorregar de suas mãos. Diego, eu te amei. Tudo o que fiz foi para te proteger. A voz da avó se tornava mais fraca, quase um sussurro. Ele se sentia paralisado. Um peso esmagador lhe oprimia. A verdade é que você é o verdadeiro herdeiro do que está oculto. As palavras dela se perdiam em meio ao alvoroço. O homem que ainda estava em pé observava a cena com um sorriso de triunfo. Você não faz ideia do que está por vir, garoto. O que você não sabe pode destruir tudo. Diego sentiu a vida esvair-se das mãos. Ele olhou para a avó e, num instante, as fragilidades se mesclaram à raiva. Você sabia de tudo isso e mesmo assim deixou passar. Gritou, seu coração em chamas. A mulher armada estava caída, mas ele sabia que a verdade escondida nas palavras dela poderia ser a chave para tudo. Com a avó quase sem forças, apenas uma sombra do que foi. A única certeza que restava era a dúvida. Quem ele realmente era e que mistério ainda o aguardava? O que mais estava prestes a ser revelado? O futuro se tornava vulcânico e as chamas da verdade estavam prestes a consumir tudo. De repente, o chão tremeu sob os pés de todos.
Um estrondo ensurdecedor e um gás tóxico começaram a invadir a barbearia. Todo mundo começou a tossir. As vozes de desespero se tornaram gritos agonizantes. "Corra!" alguém berrou, mas ninguém sabia para onde ir. O ar pesava como chumbo. Diego não entendia, mas no meio do caos, ele reconheceu uma figura familiar atravessando a fumaça. Era sua mãe. Ele não a via desde os eventos que o haviam paralisado em sua infância. "Diego, aqui, você precisa vir comigo." Seus olhos estavam arregalados, e a expressão desesperada dela fez seu coração disparar. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão abafou a barbearia. Um brilho ofuscante iluminou tudo à sua volta. O chão desmoronou e Diego viu sua avó, ainda respirando, sorrindo triste enquanto tudo ao redor dela desmoronava. "A verdade, Diego, a verdade está além do que você pode ver." E, num instante, a visão dele foi tomada pela escuridão total. Ele sentiu-se sendo puxado. A sensação de queda interminável e sufocante. O que estava acontecendo? O que a sua família realmente escondera? O que essa verdade significava para ele e todos que estavam à sua volta? A única certeza que restava era que nada seria como antes, e ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar a carreira e a própria essência de sua vida para sempre. Diego sentiu um puxão no estômago. Tudo ficou escuro, e por um instante, ele se perdeu. Um vazio o engoliu enquanto a sensação de queda se intensificava. O que estava acontecendo? Onde estava sua avó? O último eco da explosão fazia sua cabeça girar, um barulho ensurdecedor que parecia se arrastar por um tempo infinito. Ele começou a se lembrar das palavras dela, as últimas palavras que soavam distantes. "A verdade está além do que você pode ver." E então, com um estalo, a escuridão iluminou-se em uma sequência de flashes. Diego se viu em um lugar diferente. Não era mais a barbearia, mas uma sala de reuniões luxuosa, brilhando com luzes quentes e um cheiro de café forte no ar. Ele piscou, confuso. Olhou para os lados e viu sua mãe. Ela estava ali, em pé, ao lado de uma mesa comprida, seus olhos cheios de um misto de temor e esperança. "Diego!" ela exclamou ao vê-lo. "Finalmente você chegou. Você tem que saber a verdade. Estamos todos correndo perigo." Ele sentiu um nó na garganta. Ponto. Finalmente. "Mãe, o que está acontecendo? Onde está a vovó?" A sensação de perda o envolvia como um cobertor pesado. O som do caos ainda pulsava em seus ouvidos. Ela não veio. Não pode vir." A voz de sua mãe balançava, uma fraqueza que nunca havia mostrado antes. "O que está acontecendo agora vai além de nós. A herança, Diego. Você é a chave." Das sombras, uma figura se revelou. Era Marco, o homem que havia caído na barbearia. Ele estava ali, mas não como antes. Seu olhar estava frio, sem o sarcasmo do passado. "Você precisa ouvir, Diego. A origem do seu legado é mais sombria do que pensa." "O que você quer dizer?" A raiva de Diego borbulhava, mas uma pontada de medo o segurava. Marco não parecia igual. Havia uma urgência nas suas palavras que o deixava nervoso. Sua avó não estava apenas fugindo. Ela se sacrificou. Marco continuou, gesticulando com as mãos. "Ela tinha um acordo com aqueles homens. E você, Diego, nasceu para superar isso." "Superar o quê?" As palavras saíram de sua boca num sussurro fervoroso. Ele começou a sentir que o chão sob seus pés não era tão sólido quanto parecia. Que jogo era esse? Cada resposta trazia mais perguntas. Um novo ruído preencheu a sala, e uma tela no fundo começou a projetar imagens, flashbacks de uma vida que Diego nunca viveu.
Uma cerimônia em uma mansão. Risos. Sussurros conspiratórios. Sua avó rindo, uma exultante sombra, ao lado de um homem muito parecido com Marco. Ela fez um pacto, Diego. Um pacto por poder, um pacto que uniu nossas famílias. E você tá no meio disso tudo. Marco parecia compelido a falar, como se a urgência da revelação transcendisse o tempo. Diego respirou fundo. As revelações davam voltas em sua mente. Sua avó, a mendiga que ele conhecia, estava presa em um jogo de poder. Ele se viu paralisado, quase como se o chão tivesse desaparecido. Eu não posso acreditar. As palavras saíram como um sussurro. E então, em um estalo, a imagem na tela mudou. A cena de uma luta começou, um confronto violento, fumaça e gritos. E no meio da confusão, ele viu sua avó em pé, com uma expressão feroz, cercada por homens em ternos escuros. E quem estava com ela? Era sua mãe. Os olhos dela se encontraram com os de Diego, um apelo silencioso no olhar. Ela sempre soube, mesmo antes de você. A voz de Marco soou como um rugido. Essa batalha não é apenas dela, é sua. O que está em jogo é a sua vida. Diego sentiu que tudo estava prestes a explodir. Que legado era esse? Que jogo cruel ele mal entendia. Os pedaços do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a dor do que estava descobrindo o entorpecia. Antes que pudesse processar, um som de batidas violentas ressoou na porta da sala. E quando tudo parecia ter chegado a um fim, a porta estourou. A figura de um homem de costas, conhecido de outros tempos, entrou com um sorriso maligno. Surpresa, Diego! O verdadeiro jogo está apenas começando. Foi como um corte na carne. O passado voltava de forma crua e impiedosa. Diego sentiu o chão desmoronar novamente sob seus pés, seu futuro se desvanecendo na mescla de um pesadelo. O que mais eles estavam escondendo? E a pergunta se formava, queimando em sua mente. Quem era realmente ele? Diego estava paralisado. O eco do tiro reverberava na sua mente, como o rufar de tambores de uma batalha perdida. A sala estava tensa e o ar carregado de fumaça. Marco, aquele homem que antes provocava com seu olhar certeiro, agora tinha uma expressão fria e calculista. Ele era uma sombra do que havia sido, um espectro com um único objetivo. Você precisa ouvir, Diego, Marco disse, como se cada palavra fosse uma lâmina cortando fundo. A verdade que você quer ignorar está bem à sua frente. Diego sentia um nó na garganta. A angustiante espera dilacerava seu estômago. O que está acontecendo? Por que você está aqui? O que mais você sabe? E então, antes que Marco pudesse responder, a figura na porta se virou. Diego reconheceu aquela presença familiar e logo um grito involuntário escapuliu de seus lábios. Mãe? Sua voz soou como um eco, cheia de tanto alívio quanto de terror. Mas o olhar dela agora parecia vazio, distante. Por que você não veio me buscar antes? Ela hesitou. A tensão era palpável. Diego, você não entende. Precisamos ir, agora. Eles sabem onde estamos. De repente, como se tivesse desencadeado um feitiço, o chão sob seus pés começou a tremer. Sussurros de um pânico coletivo se espalharam pelo ambiente. Os rostos das pessoas ao redor se contorciam em confusão. Miguel, um dos clientes mais regulares da barbearia, gritou: "Acho que estão vindo. Precisamos sair." E como se um comando invisível tivesse sido dado, um homem se adiantou da multidão. E tudo aconteceu em um piscar de olhos.
Ele estava armado. Sem aviso, disparou. Mas o tiro não atingiu ninguém em particular. Era como um grito de guerra. O som reverberou e tremeu o ambiente. Nesse momento, um barulho estrondoso ecoou da porta. A sala se iluminou com flashes de luz e a visão de homens de preto, armados até os dentes, invadindo o espaço como um enxame de abelhas. Eles cercaram a sala. A confusão se transformou em um caos instantâneo, gritos e ordens se misturando em uma sinfonia de terror. Marco, em um movimento rápido, virou-se para Diego, seus olhos agora cheios de determinação. Você não pode simplesmente ficar aqui parado. É agora ou nunca. Você tem que descobrir a verdade. Diego puxou a mãe para mais perto, sentindo a urgência do momento. O que você sabe, mãe? O que você não me disse? Quem são essas pessoas? Sua voz trêmula delineava tanto inquietação quanto uma demanda por respostas. Não sou sua mãe, a mulher gritou. Sua voz estrondosa encheu o espaço, cada palavra como um tiro. Sou sua tia. Sua verdadeira mãe morreu quando você era só um bebê. Sua avó escondeu isso. Um silêncio profundo tomou conta da sala. As últimas palavras dela giravam em torno da cabeça de Diego como um redemoinho. Ele não conseguia processar o que acabara de ouvir. A realidade se estilhaçou em 1000 pedaços. Ele olhou para Marco, vendo o mesmo choque refletido no rosto do rival, de quem sempre desconfiou, mas nunca esperou que a trama o envolvesse de tal maneira. Não! Não pode ser! Diego gritou, as emoções explodindo em seu peito. Os olhos dele se encheram de lágrimas, um vendaval de confusão e dor. E se tudo aquilo que acreditou fosse apenas uma ilusão? O que mais poderia estar escondido? Nesse momento, os homens armados estavam quase fazendo a cerco. A sala da reunião começava a parecer uma armadilha. Saia! Agora! Gritou um deles, o líder da gangue, sobrando para a mulher que se declarou sua tia. Mas Diego não conseguia se mover. Ele estava paralisado com a verdade devastadora. Enquanto todos se moviam como um movimento ensaiado, alguém disparou um novo tiro. Foi o estalo de um cerco que se fechava. Todos se espalharam, buscando abrigo entre as mesas e cadeiras. O caos estava em seu auge. Diego teve um lampejo e, sem pensar, agarrou a mão da mulher que era sua tia, puxando-a. Vamos, precisamos descobrir a verdade. E se você realmente é minha tia, você pode me levar até ela. Mas antes que pudessem alcançar uma saída, o prédio tremeu novamente, e um novo estrondo ecoou pela sala. A incerteza apertava sua garganta, junto com a explosão iminente de segredos que poderia moldar seu futuro. Enquanto as chamas começavam a consumir o ambiente, a única certeza que Diego tinha era que agora, mais do que nunca, a busca pela verdade o tornava um raio de esperança, em meio à escuridão. Mas que preço ele teria que pagar por isso? Diego estava perdido em meio ao caos. A fumaça grossa do incêndio cobrindo o ambiente, a gritaria ecoando em seus ouvidos. As imagens da sua vida se misturavam àquela cena terrorífica. Sua mente girava, buscando a verdade em meio de tantas revelações. Ele tinha que agir rápido. A necessidade de respostas pulsava dentro dele. Precisamos sair! Gritou a mulher que se apresentara como sua tia. O desespero em seu olhar refletia a gravidade da situação. Uma conexão foi criada entre eles, uma ligação que ele não esperava. A adrenalina tomava conta de seu corpo e ele a puxou, seguindo em direção à saída. Mas a pressão do fogo e das vozes gritantes tornava tudo mais difícil. Diego,
A verdade está mais perto do que você imagina. Você é a chave para tudo isso, sua tia dizia enquanto os dois corriam, desviando dos homens armados que cercavam a sala. A urgência daquelas palavras soava como um mantra. O cenário mudava a cada segundo. As chamas lambiam as paredes, e Diego sentia o calor intenso atrás dele. Ele precisava de uma saída e logo. O olhar de sua mãe, a mulher que acabara de descobrir que era sua tia, era uma combinação de orgulho e preocupação. Ele sabia que precisava ser forte, não poderia deixá-las para trás. "Para onde vamos?" ele perguntou, a voz trêmula, mas determinada. "Confie em mim, Diego. Temos que chegar ao porão. É o único lugar seguro agora." Ela respondeu, puxando-o em direção a uma porta que pela primeira vez ele notava. A porta estava entreaberta, revelando uma escada escura. Sem hesitar, os dois desceram rapidamente, seguidos de perto pelas chamas que agora se alastravam pelo estabelecimento. Quando chegaram ao fundo da escada, a atmosfera era diferente. Um ar pesado e úmido os envolveu. Diego olhou em volta e viu caixas empilhadas, documentos e fotos. O porão era uma câmara secreta de segredos. Ele não sabia o que encontrar, mas algo dentro dele sabia que ali estavam as respostas. Enquanto sua tia começava a vasculhar as caixas, Diego foi atraído por uma mesa ao lado. Em cima dela, uma carta amarelada estava aberta. Finalmente a verdade virá à tona. Não posso permitir que Diego sofra as consequências das minhas escolhas. A proteção é o que me move. A assinatura no final era inconfundível. Sua avó. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Ele se lembrou da mulher desgastada que entrou na barbearia. A luta dela não era só por sobrevivência, mas por amor. O nó na garganta começou a se desatar. Uma mistura de raiva, dor e compreensão. Ele estava começando a ver sua avó como realmente era. Uma mulher forte que tomou decisões difíceis por ele. "Diego!" Sua tia interrompeu seus pensamentos. "Venha, olhe isso." Ela segurava uma pasta cheia de documentos, anotações e uma foto antiga. Ele se aproximou e reconheceu os rostos. "É a nossa família. Todos eles estavam metidos nisso." A revelação acendeu uma centelha de determinação nele. "Precisamos confrontá-los, antes que alguém faça algo pior," disse ele, a mente girando enquanto formulava um plano. A sensação de urgência o invadia. "Não posso deixá-los ganhar, não agora que sei a verdade." Mas, com o eco de risadas vindas da parte de cima e os estrondos do fogo se intensificando, Diego sentia que o tempo estava acabando. Ele olhou nos olhos da tia, viu a coragem que ela exibia. "Vamos juntos, então. Vamos expor tudo isso." Em um instante, eles ouviram passos pesados subindo as escadas. O pânico voltou a se espalhar, mas Diego não se permitiu hesitar. Ele olhou em volta, decidindo que, independentemente de tudo o que descobrira, ele precisava defender sua família, enfrentar o que ainda estava por vir. "Agora ou nunca!" gritou, puxando a tia para fora do porão, rumo à saída. A única certeza em sua mente era a determinação de não ser mais uma vítima, mas sim um guerreiro em busca da verdade. E enquanto se dirigiam para o confronto, as chamas pareciam dançar ao seu redor. Um ominoso sinal do que ainda estava por vir. A jornada de Diego só estava começando. A verdade finalmente à vista, mas com custos que ele ainda não sabia. As perguntas permaneciam, como sombras, pairando sobre seu futuro e a história de sua família. E você, leitor, não pode perder o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora
e ajude a alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações.